Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda a esta aula aqui do Desvendando as Profecias dos Últimos Dias, módulo 2, profecias cronológicas e conceitos bíblicos. E muito bem, estamos aqui na nossa última aula, olha só. Você acompanhou até aqui, parabéns, Deus seja louvado. E você que ainda não acompanhou alguma aula, não tem problema, é só voltar lá na nossa playlist que está aqui no nosso canal e você vai vendo aula a aula, tá bom? E essa nossa última aula não significa que acabou por aqui, tá bom? Porque este curso ele finaliza com o módulo 3, tá bom? Então se prepare aí com o seu coração, com Deus, porque vem assunto muito especial. Aí, mais especificamente sobre acontecimentos que ocorrerão antes da volta de Jesus. Então a gente vai falar sobre os eventos finais propriamente ditos. Então a gente vai falar sobre é, a marca da besta, vamos falar sobre o ecumenismo, que é a união da igreja com a política, vamos falar sobre o alto clamor à vinda do anticristo, nós vamos falar sobre reavivamento, reforma, vamos falar sobre o selamento, vamos falar sobre a sacudidura. Então eu falei aqui de uma forma geral, tá bom? Eu nem falei em ordem aqui os eventos, mas nós temos uma ordem aí desses eventos, uma ordem de acontecimento em alguns deles, e aí você vai tendo conhecimento a partir do módulo 3. Então se prepare, tá bom? Então logo estaremos aqui com este conteúdo. Mas vamos lá para o nosso estudo de hoje, tá bom? O estudo de hoje, aqui ó, o dom de línguas, tá bom? Que para você, todo preparado aí para você, tá bom? Muito bem. Vamos lá, então, só fazendo aqui as últimas recomendações, você que está aqui no nosso canal, seja muito bem-vindo. Você pode se inscrever, tá bom? Pode curtir aí, dar um joinha, joinha importante, né? E você fazendo isso, o canal, o YouTube, na verdade, ele entende que é um vídeo muito especial, que ele precisa ser levado para outras pessoas, tá bom? Pode se inscrever no canal também, seja muito bem-vindo, tá bom? Muito bem-vindo. Muito bem. Ah, sim, compartilhe também para os seus contatos, que são seus familiares, seus amigos, seus vizinhos, toda a sua rede de influência, tá bom? E juntos nós vamos compartilhando e estudando a palavra de Deus, tá bom? Muito bem. Pegou a sua Bíblia, pegou sua anotação, então vamos estudar a palavra de Deus. E antes, claro, como de costume, nós vamos falar com o Espírito Santo, ele é o autor, né, da Bíblia, ele inspirou homens, separou homens e mulheres para trazer essa mensagem para nós, a mensagem do céu. 40 autores, não foi? 40 autores no espaço de 1.600 anos. Olha só que interessante, né? E você tem disponível a palavra de Deus nas suas mãos. É um mapa que nos guia no caminho certo, é a lâmpada que ilumina os nossos pés, né? E nos conduz ao caminho, à verdade e à vida, que é o próprio Jesus. Tá bom? E falando em Jesus, ele trouxe aqui para nós o Espírito Santo. Ele falou: Olha, eu vou e vos enviarei o Espírito Santo, o Consolador. Estudamos sobre esse assunto na aula passada e hoje vamos continuar falando sobre a manifestação do Espírito Santo através. Deixa eu colocar aqui outra vez, ó, através do dom de línguas. Tá bom? Um estudo bem relevante para os dias de hoje. Muito bem. Vamos orar então? Vamos falar com o Espírito Santo? Feche seus olhos e vamos elevar essa prece ao nosso Deus. Senhor Espírito Santo, te pedimos agora a tua presença aqui em nosso meio. Ó Deus Pai, louvado seja o teu nome por esta oportunidade. Senhor Jesus, que enviou o teu Santo Espírito para ficar conosco, nos guiar a toda a verdade. Eis-nos aqui, Pai, na tua presença, Santo Deus, pedindo a tua direção. Abençoe também cada coração que está aqui, cada estudante, que possamos abrir a nossa mente para a tua palavra e para os teus ensinamentos. Nos guie nesses últimos dias que estamos vivendo aqui nessa terra, que possamos receber o poder do alto, Senhor, para levar a tua mensagem de amor a tantas pessoas que carecem de ti, Pai. É o que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, então vamos lá para o nosso tema de hoje, o batismo do Espírito Santo. Quero começar, aliás, desculpa, o batismo do Espírito Santo foi a aula passada, né? Então hoje vamos falar sobre o dom de línguas, né? Que tem a ver, claro, com o batismo do Espírito Santo.
E vamos lá, algumas perguntas de início que nós vamos fazer nesta aula, tá bom? Você já presenciou alguém falando em línguas em um culto ou oração? Como você se sentiu? Outra pergunta: como falar a língua dos anjos? Já ouviu falar na língua dos anjos? Como falar essa língua? Outra pergunta: é necessário, Isaías, falar em línguas para comprovar que eu recebi o batismo do Espírito Santo? E se eu nunca falei em línguas, será que eu recebi o batismo do Espírito Santo? Ou será que, como é que é receber esse batismo sem falar em línguas? Será que isso é possível? Nós vamos responder tudo isso e muito mais, tá bom? Então vamos lá. Bom, existem muitas experiências espirituais diferentes entre os cristãos sinceros. Então, Deus tem filhos em várias igrejas, em todas as igrejas. Todos os lugares Deus tem filhos sinceros. E, com isso, várias experiências espirituais. Então, hoje, o que a gente vai fazer? A gente vai abordar com um olhar para esse tema, à luz da palavra de Deus, tá bom? Buscando compreender com amor, isso é muito importante, tá bom? Com reverência e fidelidade o que o Espírito Santo quer nos ensinar, tá bom? É isso que nós temos base para a palavra de Deus, é a nossa base para a gente estudar esse e tantos outros assuntos importantes que a palavra de Deus nos traz. Muito bem, então vamos lá. Vamos para um texto base para esse estudo, que está lá em Atos, capítulo 1, verso 8. Olha só, mas recebereis poder de quem? Do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. Olha a promessa do Espírito Santo. E ser-me-eis o quê? Testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então começa onde você está. Você vai ser testemunha onde você está no momento e vai ampliando, ampliando até ir aos confins da terra. Já pensou? Isso Deus pode fazer e faz. Ele é poderoso, ele tem poder para inclusive te levar de um lugar para o outro, tá bom? É assim, ó, no estalar de dedos. Isso que está previsto. Lembra lá, Felipe? É o que aconteceu com ele, ele foi transportado de um lugar para o outro. Olha que interessante, né? E Deus faz o mesmo conosco nesses últimos dias, tem essa promessa também. Mas vamos lá. Então, o poder do Espírito Santo será derramado sobre nós, filhos de Deus, né? Então vamos lá. Outro texto aqui. Atos capítulo 2 versos 1 e 2. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Olha só que interessante. Eles estavam reunidos no lugar, os discípulos, Jesus tinha orientado eles, olha, não se afastem de Jerusalém, fiquem em Jerusalém, e vocês vão receber o Espírito Santo. Eles estavam ali, todos unidos, em um só pensamento, concordando ali entre si, se eles tiverem alguma mágoa, alguma tristeza uns com os outros, já resolveram, pediram perdão dos seus pecados uns para os outros, pediram para Deus perdão, se tinha alguma rivalidade com alguém, ou me perdoa, fui ruim com você, alguma atitude que eu tive, e ali eles estavam unidos em um só pensamento. E aí, em determinado dia, como eles estavam ali buscando o Espírito Santo, o que que aconteceu? O Espírito Santo veio sobre eles um vento forte, né? E encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles o quê? Línguas repartidas. Olha que interessante, línguas. Línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram em cima de cada um deles. Línguas de fogo, né? Pousaram sobre eles. Interessante, né? Estamos falando sobre línguas e inicialmente lá no batismo do Espírito Santo no Pentecoste, línguas pousaram sobre eles e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito lhes concedia que falasse. Então esse é o texto de Atos, capítulo 2, versos 3 e 4. Muito bem, uma observação, gente, que eu quero fazer aqui. Mesmo que hoje existam manifestações diferentes, a nossa busca é compreender o padrão que a Bíblia mostra como referência, tá bom? Nisso a gente vai se aprofundando, porque a palavra de Deus é assim, né? Começa aos pouquinhos e vai brilhando, até se tornar dia perfeito, é como uma candeia, né? Que ilumina, traz a luz. Então você começa
da forma que você vai entendendo, o Espírito Santo vai te direcionando e a gente vai cavando mais a fundo e vai entendendo. De repente, uma coisa que era de uma forma pra gente, a gente pensava assim, o Espírito Santo dá mais luz. Fala, olha, é esse caminho, andai por ele. E a gente vai andando e vai deixando as coisas antigas e vai seguindo aqui as que Deus nos mostra conforme a revelação contida na palavra dele, tá bom? Muito bem. Então vamos lá. O que mais? E aí nós tivemos a grande comissão, Jesus, é, ele fez um chamado para os seus discípulos, chamado esse que estende até os dias de hoje. E ele disse assim, Jesus disse aos seus discípulos, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do mundo. Amém? Mateus 28, 19 e 20. Então nós somos chamados a ensinar as pessoas a guardarem o quê? Todas as coisas contidas aqui, ó, na palavra de Deus, tá bom? Muito bem. Isso aconteceu antes da manifestação do dom de línguas. Tá bom? Então Jesus trouxe um recado ali para os discípulos, fez uma grande comissão, um grande chamado, falou: olha, vocês têm uma missão de ir e levar a mensagem, fazer discípulos a todas o quê? As nações, e batizando todos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, da Trindade, né? E ensinando a guardar todas as coisas. Então esse é o objetivo. Somos chamados para orientar as pessoas, guiá-las, na verdade, ensiná-las, tá bom? E aí em seguida vem o Pentecoste, tá bom? E aí o que que acontece? Lá em Jerusalém, conforme Atos capítulo 2, versos 5 e 6, estavam habitando o quê? Judeus, homens religiosos de todas as nações que estavam debaixo do céu. Então tinha várias nações naquela época. E aquelas nações estavam ali juntas, que eram judeus, estavam ali em Jerusalém. Eles vieram de vários lugares. E quem eram esses? Bom, vamos ver. E quando aquele som ocorreu, lembra aquele som forte, aquele vento, né, que veio e as línguas de fogo caíram sobre os discípulos, foram derramadas, né, sobre os discípulos. Então, quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Olha que interessante. É, e é interessante isso porque eles mesmos exclamaram, esses homens, né, de várias nações, eles falaram assim: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Olha que interessante. Quer dizer, que o discípulo, o apóstolo agora, né, enviado, o apóstolo falava na sua língua, pelo que o texto dá a entender é isso, ele falava na sua língua, mas quem era de outra cultura, outra língua, outra nação, entendia na sua língua. E assim várias, né? Cada um entendendo a sua própria língua. E falou, nossa, eles ficaram muito surpresos. Não são galileus eles? Né? Como que eles estão falando outras línguas? Não são brasileiros? Como é que eles estão falando inglês, em espanhol, em alemão, e por aí vai. Já pensou que privilégio, que surpresa essa? Eles ficaram admirados. Bom, e quem estavam ali? Quais eram as nações representadas? Nós tínhamos ali os partos e medos, tínhamos os elamitas e os que habitam na Mesopotâmia. Tinha na Judéia, né, Capadócia, os que habitavam ali no Ponto e Ásia. Tinha também os habitantes da Frígia, da Panfilha, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos. Tinha ali cretenses e árabes, e aí eles falavam assim, né? Todos nós temos ouvido em nossa própria língua falar do quê, amados? Olha que interessante, falar das grandezas de Deus. Tá bom? Isso está lá em Atos, capítulo 2, do verso 9 a 11. Muito bem. Então, qual que é o propósito do dom de línguas? Bom, Deus deu aos discípulos algo que eles não podiam fazer por si mesmos, que era o quê? Falar em outros idiomas que nunca haviam aprendido. Eles não tinham nem tempo nem escola para isso, né? Então precisavam, né, do Espírito Santo. E o Espírito Santo, que é um ótimo professor, imagina, ele transformou a fala deles em outras línguas. E aí foi uma ferramenta, esse dom foi uma ferramenta missionária para que o evangelho fosse compreendido por pessoas de outros idiomas. Então, uma lição que nós temos aqui. Tá bom? Olha a lição. O Espírito Santo nos capacita com dons úteis
para propósito evangelístico. Isso aqui é muito importante, tá bom? Vamos avançando. Olha só, gente. E qual que foi o resultado do Pentecoste? Qual que foi o resultado desse dom sendo manifestado através do Espírito Santo? Está lá em Atos, capítulo 2, verso 41. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Que curioso, né? Que interessante. E logo mais à frente o texto fala, né, que depois foram batizadas mais 5.000 almas. Bom, e qual era o conteúdo da mensagem? Essa mensagem poderosa que converteu várias pessoas, está lá em Atos capítulo 22 a 36. Depois você olha lá com calma, mas a mensagem, o conteúdo dela era Jesus. É Jesus quem salva, amado. O Espírito Santo está aqui conosco para nos levar a Jesus, para nos dar poder para levarmos essa mensagem de Jesus. É Jesus quem salva. Hoje estávamos dando estudo bíblico sobre o próprio Jesus, né? Que ele é que salva. Nós falamos ali sobre a entrada do pecado no mundo e que Jesus ele veio resolver o problema do pecado. Por quê? A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. O que que é pecado? É a transgressão da lei, né? Então, se pecou, merece o quê? A morte é uma consequência, é um salário, entende? Só que Jesus veio e pagou esse salário. Ele, inocente, veio em nosso lugar e como um cordeiro, o cordeiro, que era uma representação simbólica dele que viria, que ele é o cordeiro que tira o pecado do mundo, ele morreu por cada um de nós. E foi esta mensagem poderosa que foi transmitida àquelas muitas almas, àquelas muitas pessoas, né, que tiveram aí essa oportunidade de se render a Jesus e serem salvos, salvos do pecado, né? Então, almas, né? Interessante isso, porque almas são pessoas, são seres humanos, né, que precisam de salvação. Muito bem, então vamos lá. Bom, diante de tudo isso, nós temos alguns princípios bíblicos do dom de línguas. Agora eu vou mostrar alguns textos, né? E através desses textos nós vamos entender qual que é a função do dom de línguas, como que ele é manifestado. E aí a gente vai procurar responder aquelas primeiras três perguntas que a gente fez lá no início, lembra? Né? A gente falou lá, deixa eu voltar lá pra gente, olha só. Se você já presenciou alguém falando em línguas, em um culto ou oração, como você se sentiu? Né? Como falar a língua dos anjos e se é necessário falar em línguas para comprovar que recebeu o batismo do Espírito Santo. Então, às vezes a gente tem um sentimento, né? Poxa, a pessoa ali recebeu o dom de línguas, eu não recebi, queria receber, eu queria falar também, né? Então a gente vai responder sobre tudo isso, tá bom? Vamos lá então? Aqui, os princípios. Vamos lá. Primeiro Coríntios, capítulo 14, do verso 6 a 7. Olha o que diz. Aqui é Paulo, o apóstolo, falando. E agora, irmãos, se eu for ter convosco falando em línguas, que vos aproveitaria, se não vos falasse ou por meio da revelação, ou da ciência, ou da profecia, ou da doutrina? Da mesma sorte, se as coisas inanimadas que fazem som, seja flauta, seja cítara, se não formarem sons distintos, como se conhecerá o que se toca com a flauta ou com a cítara? Que mais? Olha só. Porque se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha? Assim também vós, se com a língua não pronunciardes palavras bem inteligíveis, como se entenderá o que se diz? Porque estareis como que falando ao ar, né? Então, isso o apóstolo Paulo fala para a gente. Bom, com o que aprendo com esse texto? Que nós devemos usar o dom de línguas, né, ou qualquer outro dom, para fazer o quê? Para falar por meio de revelação que Deus tenha para o povo, para aquelas pessoas que nós estamos em contato, ou da ciência, né, do conhecimento que Deus tem para nós, ou da profecia, ou da doutrina, né, tudo deve ser feito com palavras inteligíveis, tá bom? É o que esse texto nos disse. Que mais, Isaías? Que mais? Qual é mais o princípio que a Bíblia nos traz sobre o dom de línguas? Bom, está lá em 1 Coríntios, capítulo 14, né, é a continuação, no verso 13 a 15. Bom, diz lá. Por isso, o que fala em língua desconhecida, ore para que a possa interpretar. Porque se eu orar em língua desconhecida, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento.
Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. Olha que interessante. Você já ouviu alguma música ou alguém falando alguma frase assim bonita, né? Falei, nossa, eu gostaria de aprender a falar essa língua, essa frase, né? E você muitas vezes nem sabe o que lá a pessoa está falando, né? E acontece isso, né? Às vezes a gente está cantando uma música em outro idioma, a gente não sabe exatamente o que a letra está falando. É isso que o texto está dizendo, tá bom? O que que adianta eu falar em uma língua desconhecida, né? O meu espírito se agrada daquilo, né? O meu ser, nossa, que bonito, né? Mas o meu entendimento fica sem fruto, eu não estou entendendo o que eu estou falando. É isso que o apóstolo está dizendo aqui, ó. Então, o que que eu vou fazer, pois? Eu vou orar com o espírito, né? Então, é isso que acontecia naquela época. Tinha pessoas que viam outro idioma bonito e falava, né? Imitava aquelas palavras, mas só estava falando com o espírito. E ou cantando com o espírito, mas estava sem entendimento. Então, Deus orienta o que através dessa passagem? Que a gente ore ou cante com o espírito, mas também com o entendimento, né? E o apóstolo começa dizendo assim, olha, se eu falo em língua desconhecida, né, e que ainda assim que eu tenho entendimento do que eu estou falando, né, eu ore para que a possa interpretar, né? Ou eu possa interpretar, né, para outras pessoas também, tudo bem? Ou até para mim mesmo, né, que é o que mais o texto está dizendo aqui. Então eu preciso interpretar primeiro para mim mesmo, tá bom? E aí depois eu posso interpretar para outros. Muito bem. Vamos prosseguir? Bom, 1 Coríntios capítulo 14, no verso 26 a 28, que diz lá: Que fareis, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para o quê? Para a edificação. E se alguém falar em língua desconhecida, faça-se isso por dois ou quando muito três, e por sua vez, e haja um intérprete. Então, existe uma escala, uma ordem, né? Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. Então, algumas dicas aqui, tá bom? O dom de línguas ele foi feito para edificar a igreja e deve ser feito um por vez e com intérprete, tá bom? Então, se a pessoa vai lá, fala em línguas, era o que acontecia naquela época. Não tinha pessoas que tinham ali o conhecimento de alguma língua, né? E só precisava do quê? De um intérprete, entendeu? Ou algum estrangeiro que vinha de fora, né? Podia acontecer também, e ele precisava que alguém interpretasse ele, porque se não tivesse intérprete, não adiantava nada. Então ele precisava fazer o quê? Ficar ali em silêncio, tá bom? Ele ficasse ali esperando, né? Ficasse ali entre ele e Deus, né? Ele, já que ele conhece a língua dele, né? Claro, ele vai ter espírito e entendimento para falar com Deus, tá bom? Mas se tiver algum intérprete, ótimo, né? Maravilha. Então, aí tinha essa organização, essa ordem, tá bom? Muito bem. Bom, então nós temos aí os princípios bíblicos, né, em forma de tópicos que eu trouxe aqui, resumindo tudo que eu falei até aqui. Então, primeiro ponto, falar de forma inteligível, por meio de revelação da ciência, da profecia ou da doutrina. Orar e ou cantar com espírito, mas também com entendimento, e de forma a edificar a igreja, um por vez, com intérprete, tá bom? Então são pontos aí a considerar segundo o que a gente viu aí na palavra de Deus, tá bom? Bom, agora vamos para a língua dos anjos, afinal de contas, o que é a língua dos anjos? O texto está lá em 1 Coríntios, capítulo 13, verso 1, que diz assim: Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como sino que tine. Então, qual que é o ponto aí que a gente pode notar? O primeiro ponto é o amor. Então, não adianta eu falar em línguas se não tiver amor. Mas e a questão dos anjos? Como é falar em língua dos anjos? Você viu aí, né? Bom, qual é a língua dos anjos? Bom, nós temos três exemplos. Temos alguns outros exemplos, mas eu trouxe esses três para gente. Os anjos falaram a língua de Ló. Lembra lá Ló? Em Gênesis 19:15. Deixa eu ler esse texto aqui na íntegra. Olha só o que diz lá em Gênesis, capítulo 19, verso 15. Aqui, ó. Tô com a minha Bíblia aqui. Ao amanhecer, apertaram os anjos com Ló, dizendo: Levanta-te, toma tua mulher e tuas duas filhas, que aqui se encontram, para que não pereças no castigo da cidade. Olha, os anjos falaram em que língua? Da língua de Ló. E assim mesmo os anjos anunciaram aos pastores, né,
sobre Jesus, o nascimento dele, glória a Deus nas alturas, paz na terra entre os homens, a quem Deus quer bem, e aquela manifestação todas na língua dos pastores. É? E aí também os anjos falaram a língua de Maria, Maria, né? A mãe de Jesus. Então, olha só, essa é a língua dos anjos, a língua dos homens. Eles falam assim na língua que está ali disponível no momento. Então, ainda que eu fale essa língua dos anjos, né? E os anjos lá, claro, eles devem ter a linguagem deles lá do céu, né? Então, ainda que eu fale essa língua de lá deles, que eu comunique lá com eles lá no céu, imagine só, né? A gente tem esse privilégio, né? Se eu não tiver amor, de nada vale, entendeu? Então, o ponto aqui a ser tratado é o amor, né? Então, e o ponto, claro, é o dom de línguas. Aí, claro, o apóstolo Paulo, ele foi num nível mais elevado, assim, né, de experiência de línguas, que é os anjos. Eles têm uma língua lá deles que a gente não sabe entre eles lá, né? Entre os anjos de Deus, como que eles se comunicam. É nesse sentido, tá bom? E, claro, eles se comunicam de uma forma que um e o outro se entendam, tá bom? Um e o outro se compreendam. Muito bem. Que mais? Pergunta, né? É necessário falar em línguas para comprovar o batismo com o Espírito Santo? Bom, a Bíblia apresenta diversas pessoas que receberam o Espírito Santo, contudo não falaram em línguas. Então nós vamos ver uma por uma, tá bom? Primeiro nós vamos ver João Batista. Olha só, sobre João Batista foi escrito, lá em Lucas capítulo 1, verso 15: porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já desde o ventre de sua mãe. E aí, João capítulo 1, 29, é, João a gente viu, né, que seria cheio do Espírito Santo, ou seja, vai ter ali o dom de línguas, né? Mas olha o que aconteceu. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então ele falou ali para um público, né? Então ele não manifestou nenhum dom de línguas, era o público próprio dele, né? Então até ali não precisou de dom de línguas. Tudo bem? Que mais? Estevão, olha só. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus, e disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé, à mão direita de Deus. Atos 7, 55 e 56. Outra vez. O Estevão, né, cheio do Espírito Santo. Imagine, ali ele podia de repente estar falando com Deus naquela manifestação toda, ou falar em línguas, né, como muitos acreditam, umas línguas estranhas, ou então falar em outros idiomas. Mas em nenhum ponto eles falaram nada. O Estevão simplesmente falou a língua do povo, né, e mostrou ali porque qual era a importância. Revelar àquele público algo extraordinário, algo sobrenatural. Ele precisava ser de uma forma inteligível. Então ele olhou para o céu e falou: Olha, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Falou ali claramente, de uma forma bem inteligível, tá bom? E mais um exemplo que não poderia faltar: Jesus, o próprio Jesus, tá bom? E o Espírito Santo desceu sobre ele. Então Jesus foi cheio do Espírito Santo, concorda? Olha lá, ó, em forma corpórea como pomba. E ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és meu filho amado, em ti me comprazo. Olha, até o próprio Deus, interessante, né? O próprio Pai com Jesus falando em uma linguagem que os homens entendiam, tanto que foi transcrito para nós, né? E aí, o texto de Lucas, capítulo 4, versos 14 e 15: Então, pelo poder do Espírito, voltou Jesus para a Galiléia, e sua fama correu por todas as terras em derredor, e ensinava nas suas sinagogas, e por todos era louvado. Então Jesus passou a ensinar, e falar na língua do povo, tá bom? Muito bem. Então, nestes exemplos, vemos que não se utilizou o dom de línguas, porque não havia necessidade, ainda assim eram todos cheios do Espírito Santo. Então, não precisa se preocupar se você não tem esse dom, tá bom? De línguas, não precisa ficar aí preocupado, tá bom? Muito bem. Bom, gente, e aqui eu quero contar um testemunho. Antes de contar esse testemunho, quero falar algo importante aqui sobre o dom de línguas, que, como a gente viu aqui, ó, nesses textos, e finalizando com Jesus,
até deixei aqui Jesus, né, destacado aqui, todos eles foram, as pessoas que manifestaram o dom de línguas foi porque havia uma necessidade. Então, lá em Atos dos Apóstolos, havia uma necessidade que precisava que outras pessoas recebessem a mensagem de outras culturas, outras línguas. Então, essa mensagem precisava ir a elas, e aqueles simples galileus que não sabiam outras línguas, sabiam só a deles, passaram a falar na língua deles, desses outros homens e mulheres. Né? E todos ficaram admirados, a mensagem também estava sendo disponíveis a eles. Olha que interessante. Então, é nesses momentos, nessas ocasiões, que esse dom ele vem para nós. Então, se a gente está no Brasil, né, falando com brasileiros, não há necessidade de falar outro idioma, porque a nossa língua a gente se conhece, a gente se entende, tá bom? Agora, se a gente for alocado para um outro local e for uma necessidade da gente falar com uma pessoa sobre Deus, então Deus vai se manifestar, o Espírito Santo vai se manifestar e a gente vai ter a oportunidade de falar em outro idioma, sem nunca ter aprendido esse outro idioma. Você quer ver esse exemplo na atualidade? Então eu trouxe esse testemunho, é o testemunho que eu estava falando, né? Esse testemunho é muito interessante, aconteceu há aproximadamente 5 anos, foi registrado aqui pra gente. Eu vou até deixar na descrição o link do vídeo, né, com toda a história do próprio pastor Antônio Muondo, Muondo, tá bom? Natural de Angola. Olha que interessante esse testemunho, gente. É muito interessante. Ele cursava teologia e no terceiro ano ele foi enviado a um estágio prático em missão na cidade de Pato Bragado, que é o interior ali do Paraná. Bom, essa região do Paraná, de Pato Bragado, é forte na colonização alemã. Olha que interessante, mãe. Vamos lá. Então, o que aconteceu? Ele chegou lá e encontrou sérias dificuldades. O idioma, principalmente, era um obstáculo. Imagine, ele era de Angola. Começou a falar o português aqui, meio arrastado, com dificuldade, mas conseguiu falar. Ok. Então, ele não conseguiu, chegou lá em Pato Bragado, uma comunidade alemã. Então, que falava alemão, claro, né? Então, ele sofreu um preconceito com a sua cor também. Então, olha só, que ele era negro. Aliás, ele é negro. Então, ele sofreu grandes preconceitos e grandes barreiras, dificuldade de idioma e tudo mais. Mas ele foi mandado para lá para falar, para fazer o trabalho missionário evangelístico que ele tinha como missão. Muito bem. E aí, certa vez, ao entrar em um banco, olha o que ele conta. Uma senhora se assustou com sua presença, pela cor dele. É, ela ficou apavorada, ela ficou até colocando a mão nos bolsos, preocupada: será que ele vai fazer alguma coisa de mal comigo? Ela ficou desesperada. Até que o gerente chegou para ela e tranquilizou ela. Falou: olha, ele é o Antônio, é um cliente frequente, fique tranquila. Então, ela se acalmou, deu tudo certo. Só que o ambiente ali da cidade continuava frio e distante. Então isso dificultava a aproximação dele com os moradores. Ele não conseguia contato, ele ficou em desespero. Ele falou: Senhor, o que está acontecendo? Ele começou a pedir fortemente ao Espírito Santo poder. Inclusive, ele leu uma citação, lembra lá o livro de Ellen White, que a gente trouxe aqui alguns comentários sobre esse livro? Ela trouxe uma citação, ela escreveu, ele leu, que como é que Jesus se relacionava com as pessoas. Então Jesus se aproximava das pessoas, eh, conquistava a confiança das pessoas, eh, ajudava elas nas suas necessidades. Então Jesus estava ali, né? Influenciando as pessoas, ajudando, se misturando com elas. Então só depois Jesus olhava assim para elas e falava: segue-me. Quem é que não ia seguir? Uma pessoa tão especial assim, que gostava de estar com gente, né, com pessoas, falava palavras agradáveis, ajudava nas suas dificuldades, né, e por aí Deus trabalhava e aí as pessoas eram conquistadas por Jesus. E ele leu esse texto de Ellen White e falou: Senhor, como é que eu vou eh, se misturar com as pessoas? Como é que eu vou alcançá-las? Como é que eu vou conquistar a confiança, atender às suas necessidades, se eu não consigo entender o idioma delas e elas estão distantes de mim, eles estão com preconceito com a minha cor, né? Então ele começou a orar fortemente ao Espírito Santo por poder.
E aí, certa vez, ele viu em uma praça três senhores. Olha só, aí que começa a história. Ele viu três senhores sentados. Ele falou: eu vou me sentar perto daqueles senhores. Senhores alemães, imagine só. Chegou lá, sentou rapidamente, os três senhores se levantaram. E começaram a conversar entre si em alemão, né? E aí o interessante é que o Antônio começou a entender o que os alemães estavam falando. E aí os alemães falavam, né? E Antônio ria assim para eles, como que estivesse entendendo. Aí os três senhores, olhando assim para Antônio, achou que ele estava meio bobo, né? Aquelas pessoas que só dá risada, né? E não tá entendendo nada. Mas o Antônio estava entendendo tudo. E aí o que que aconteceu? Eles fizeram, olha só, né? E o interessante, eu já ia pulando a parte, que o Espírito Santo nessa hora falou assim, converse com eles, né? E aí ele não sabia como, porque ele não falava alemão, apesar de estar entendendo alemão. Falou, como é que eu vou falar? Eu só estou entendendo por enquanto, mas eu não sei falar, como é que eu vou falar? Até que um deles é, começou a lhe perguntar em alemão. Na verdade, perguntou para o outro, falou assim para o outro, não, falou para ele mesmo. E aí, seu preto, o que você está fazendo nessa cidade? Falou em alemão, né? E para surpresa tanto do Antônio como deles três, Antônio respondeu que estava fazendo alemão. Estou fazendo alemão. É, no que os senhores impressionados responderam em alemão. Meu Deus, um preto falando alemão? Isso eles responderam em alemão, é que eu não sei falar em alemão, gente. Mas eu sei que foi essa a história. E aí eles ficaram admirados, e ali por 15 minutos ficaram interagindo, os três com o Antônio, né? E aí, impressionados, os senhores o levaram até uma professora de alemão, né? E detalhe, ao ouvi-lo, ela ficou igualmente admirada, porque ele falava um alemão raiz, de alto padrão. Olha só que interessante. Além do Espírito Santo dar um dom pro Antônio, deu um dom de alto padrão, né? Do alto é a língua raiz, sabe? O alemão raiz era isso que ele estava falando, né? Então aí chegou ali na professora e aí Antônio propôs assim para ela, olha, a senhora é professora de alemão, né? Quero fazer uma proposta para a senhora. A proposta é a seguinte: eu também sou professor, eu sou professor de Bíblia, muito bom de Bíblia. Então, o combinado é o seguinte: a senhora me ensina alemão, mas você já sabe alemão? Não, mas é gramática, eu quero saber gramática. Tá bom, e eu te ensino Bíblia. Combinou, fechou, e aí ele começou a ensinar a Bíblia para ela. Olha que interessante. Então ela aceitou. E aí depois disso, né, com o tempo, o Antônio se tornou muito conhecido na cidade. Imagine um negro falando alemão, da Angola. Então foi algo assim impressionante para os alemães ali. Então as portas se abriram. Ele foi convidado para falar em um grande evento comemorativo dos 501 anos de Reforma Protestante. Então, diante de cerca de 3.000 pessoas, a cidade contém cerca de 6.000, e na verdade ele falou para um pouco mais da metade dos 6.000, né? Então eu coloquei aí 3.000. 3.000 pessoas e a maioria falante de alemão. E ele foi convidado a falar para esse público. Olha que interessante, nessa festa aí, nessa comemoração de 501 anos de reforma, ele se sentiu inseguro, novamente inseguro, falou, meu Deus, é, eu entendo que o Senhor me deu o dom de línguas naquele período ali, eu falei, né, tudo mais, mas será que eu vou conseguir falar para essa grande multidão, 3.000 pessoas, imagina? É, bom, aí ele falou exatamente isso, é uma fala dele, ele falou, Deus, se o Senhor quiser, faz de novo. Olha só que interessante. Então, ele confiou e creu no poder e atuação do Espírito Santo. E mesmo ele entendeu, né, que o mesmo Deus que já o usara antes, o capacitaria outra vez. E assim como fizera com uma jumenta para falar com Balaão, o usaria. E assim aconteceu. Ele falou poderosamente em alemão, e sua mensagem de como a Bíblia foi o coração da reforma tocou muitos corações. E como fruto daquele ministério, várias pessoas foram batizadas e uma igreja adventista do sétimo dia foi estabelecida na cidade. Então, esse testemunho ele é um exemplo moderno dos dias atuais, do verdadeiro dom de línguas, que é uma capacitação sobrenatural do Espírito Santo com um propósito evangelístico claro e transformador.
Aí alguém pode dizer, poxa, Isaías, então quer dizer que o dom que eu expresso, a língua que eu falo, não é verdadeiro, é falso? O que eu te digo é que nós temos um manual, uma base, e aí você vai colocar o seu dom, o que você faz de acordo com a Bíblia. Se estiver de acordo com a Bíblia, ok. Se não tiver, peça a Deus direção. Senhor, essa língua que eu estou falando, eu preciso então compreender ela. Entendeu? Que língua é essa, assim? Me dê a revelação, porque se Deus não der a revelação nem para você entender o que você está falando, então você já abandona, tá bom? Já abandona, porque já não é do Senhor. Então você precisa ficar com o que é do Senhor, tá bom? E pedir ao Espírito Santo, Senhor, me ajude. Me ajude nesse ponto. E Deus certamente vai te ajudar, porque Deus não é um Deus que traz confusão para nossa mente. Ele é um Deus que traz toda a verdade, todo o conhecimento. Tá bom? Isso eu falo com muito amor, muito carinho, porque você é muito importante para Deus. E você é um servo, uma serva de Deus, que está aí disponível para ser transformado segundo a palavra de Deus. E se você caminhou até aqui de uma forma, você alcançou um novo conhecimento, daqui em diante você vai caminhar de outra forma, segundo a palavra de Deus, né? Segundo o que a palavra fala. Tudo bem? Então vamos lá. Então nós temos uma promessa para nós, para os dias de hoje. Tá bom? Qual que é a promessa, Isaías? Mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Então nós somos chamados para sermos testemunhas de Deus. E como testemunhas, nós vamos crescendo em conhecimento, em graça, e Deus vai nos dando habilidades, conhecimento para a gente levar a mensagem dele. É o que está lá em 1 Coríntios capítulo 13, eu quero voltar lá nesse ponto. Deixa eu abrir aqui para você. Se você quiser ver aí na sua Bíblia também, fique à vontade e a gente vai ler junto aqui. Olha só que interessante. 1 Coríntios capítulo 13, que é o capítulo do amor, né? Olha só o que fala sobre essa questão do amor. Olha só, sobre crescer no conhecimento, né? Esse é o ponto que eu quero citar. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menina, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. É? Então é isso. Então a gente, quando era criança, a gente tinha uma situação de criança. E a gente vai crescendo, vai largando as coisas de criança e vai tomando atitudes concernente à nossa maturidade, à nossa idade. E assim é o lado espiritual, tá bom? Então a gente vai lembrar o estudo passado que a gente falou. Então a gente fala sobre muito essa questão de receber a chuva do Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo. Começa aos pouquinhos, e vai completando, vai trazendo mais conhecimento, e a gente vai sendo transformado. E vai sendo direcionado por Deus. E sendo testemunhas em todos os lugares, tá bom? Tanto aí na sua região, no seu contexto de influência, seja no trabalho, seja na sua faculdade, seja no seu curso, seja com amigos, nos seus contatos de rede social. Então, essa é a sua influência e Deus vai expandindo. Daqui a pouco você está em outros países, falando até em outros idiomas também, tá bom? Agora eu pergunto, como receber esse poder do Espírito Santo? Como ter esse batismo do Espírito Santo sobre nós? Nós vamos dar detalhes sobre isso no módulo 3, mas aqui eu já quero destacar, tá bom? Nós vamos falar no módulo 3 sobre o reavivamento, que é o despertamento do Espírito Santo. E aqui eu já deixo para vocês alguns pontos que a gente pode aproveitar para receber o poder do Espírito Santo. Seja buscando a palavra de Deus sozinho, você viu aí a primeira figura, ou seja, buscando a palavra de Deus em família, ou seja, buscando a palavra de Deus no templo, na igreja, onde se reúnem vários fiéis adoradores ao Senhor. Então, três momentos aí, pelo menos esses que eu listei, que a gente pode buscar o poder do Espírito Santo. E a gente pode ser usado grandemente por Deus em diversas situações. Então, onde você estiver. Às vezes a gente está falando em dom de línguas, né? Às vezes a gente precisa também saber falar a linguagem de cada pessoa, mesmo no nosso próprio idioma, sabia?
Às vezes a determinada pessoa ela só se dá bem com um tipo de linguagem, é um tipo de forma de falar para ela, né? Então você precisa saber que forma é essa. É claro, né, que independente de qual seja a forma, existe só uma linguagem, que é a linguagem que derrete o coração, que é qual? É o amor, é o amor. É o amor que vai lá e alcança a pessoa. Jesus fala lá através de Jeremias, né? Com benignidade te atraí. Né? Então, essa benignidade, esse amor de Deus que derrete o coração, que transforma até o homem mais bruto, a mulher mais bruta, sabe? Aquele coração de pedra duro. E sabe por quê? É coração de pedra? Porque Deus quer gravar as leis nesse coração, para que o coração nunca mais esqueça. E naquele coração de pedra, que a lei de Deus é amor, né? Então, o amor vai ser estampado ali, para nunca mais sair. Então é isso que Deus quer fazer na nossa vida, meu querido e minha querida irmã. Então que Deus possa nos abençoar e que essa mensagem ela possa tocar a cada um dos nossos corações e nos preparar para receber as manifestações do Espírito Santo. Caso você tenha alguma dúvida, queira fazer um comentário, fique à vontade. Estamos juntos aqui compartilhando a palavra de Deus e crescendo em graça e em sabedoria para nos preparar para a volta de Jesus, preparar muitos outros para este grande acontecimento. E nós encerramos aqui a nossa aula, nosso módulo, com uma oração. E peço a você que ore por esse ministério que temos aqui. Minha esposa também, que está aqui próximo, sempre apoiando aqui o trabalho, sempre me dando dicas, me dando orientações aqui. Claro, né, o Espírito Santo guiando tudo, todos nós, e juntos nós vamos crescendo, tá bom? Vamos fechar nossos olhos, falarmos com Deus? Senhor Deus, amado Pai, graças te damos por mais esse estudo, Pai. Louvado seja o teu nome. Abençoe cada estudante, cada aluno, aluna. E se há alguém aqui, Pai, que tinha um conhecimento diferente desse que foi passado, segundo a tua palavra, que o Senhor possa tocar e direcionar. Pai, se ainda há alguma dúvida, algum receio no que foi falado aqui, que o Senhor possa trabalhar nos corações, Pai, e direcionar a tua verdade, que é única na tua palavra, Senhor. Possamos ser grandemente usados por ti. Obrigado por tudo, pelas oportunidades. É o que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Muito bem, querido amado, querida amada, vamos encerrando aqui. Então, nos encontramos no nosso próximo encontro, tá bom? Que Deus te abençoe grandemente. Se prepare aí para a série de eventos finais, módulo 3. Que Deus te abençoe grandemente e até mais.